estamos hoje aqui, mais uma vez, no nosso programa Batom e Bate-Papo, para falar ao seu coração, para compartilharmos da palavra de Deus, daquilo que está no coração de Deus, abençoar mulheres, famílias e alguns homens, né? Também nós sabemos que alguns nos seguem, nos ouvem, porque a palavra de Deus ela é rica e ela nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vamos falar de um programa que vai marcar realmente a sua vida, eu creio nisso, como tem marcado a minha. Vamos falar sobre oração. A oração é a nossa vida, a oração é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus, de falarmos com Deus e também de ouvirmos a voz do Senhor no nosso espírito. Sobre esse tema que nós vamos falar hoje, a oração, ela tem o poder de gerar vida em todos nós. A oração é algo tão poderoso que Deus colocou tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é disponível na oração. Tudo é possível ao que crê. E tudo é possível para aquele que crê e ora. Não apenas crer, mas também orar. Porque o Senhor nos delegou uma autoridade para agirmos na terra. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir a um homem ou a uma mulher que aprendeu a orar. É por causa disso que o inimigo nos resiste tanto na oração. Ele sabe o poder da oração. Enquanto permanecemos numa posição de ausência de oração, o inimigo ganha espaço contra nós. Entretanto, uma vez que nos levantamos para orar, ele não terá mais espaço sobre as nossas vidas. E hoje, mais do que nunca, precisamos orar, porque é a oração que vai nos livrar das coisas que hão de vir. Jesus falou sobre isso no capítulo 11 de Lucas, no versículo 1. Ele diz: estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha, um discípulo pediu ao Senhor, nos ensina a orar, porque nós estamos vendo na sua própria vida o princípio da oração. Jesus era alguém que orava em todos os lugares, orava na montanha, no mar, orava na cidade, orava no secreto. Mas por que existe tanta indisposição para orar, já que nós estamos vendo que a oração é algo tão vital nas nossas vidas? Existe uma origem dessa indisposição? Tudo é possível na oração? É na oração onde o maligno não nos vê e não nos toca? Existe um tipo certo de oração? São tantas perguntas e é exatamente sobre elas que nós vamos falar hoje, aqui no programa Batom e Bate-Papo. A origem da indisposição para orar. E hoje nós estamos aqui no nosso programa com 3 pastoras queridas, as 2 pastoras do Batom e Bate-Papo, pastora Valéria, pastora Dalva e também, hoje especialmente, a nossa convidada, a pastora Paula Marra, que é também pastora aqui na Igreja Videira, Igreja do Portal. Eu já quero começar cumprimentando a pastora Paula e dizer que você é muito bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada, pastora Marília, pastoras. Para mim é um grande privilégio, uma honra, da qual não sou digna, né, de estar aqui, sentada nessa mesa com essas pastoras tão amadas, tão preciosas, Amém. Tão cheias da unção, com tanto para nos ensinar. Vai ser uma bênção o nosso programa, né? Pastora Dalva e pastora Valéria, que estão sempre conosco aqui, e elas têm tanta experiência, vão ser, mais uma vez, instrumentos de Deus. Amém, amém. Amém, É aleluia. muito bom estar aqui, pastora Marília. E hoje, né, em especial com a tia Paula. É verdade, a tia Paula. É verdade, a tia Paula hoje vai estar com você também, hein? Queridos, hoje nós estamos falando sobre o tema a origem da indisposição para orar. Falamos no início sobre oração, sobre a importância da oração, sobre a necessidade da oração. Jesus foi o nosso maior exemplo, né? Ele teve uma vida de oração, falava sempre com o Pai, tinha sempre aquela palavra ali, né, para os seus discípulos, era alguém que tinha intimidade com o Pai. Eu tenho certeza que esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. A oração, ela não é um momento, a oração não é ali um ritual.
mas a oração é um estilo de vida. Né? Acho que todas nós podemos, eu conheço muito bem esses 3 pastores que estão aqui, andamos há muitos anos juntas e posso dizer para você que são mulheres de oração e que elas sabem o que é orar. Mas eu queria perguntar para vocês, já que a oração é algo tão importante, tão fundamental e necessário para nós nos conectarmos com Deus, por que há tanta indisposição? E uma pergunta bem direta, você já teve alguma indisposição para orar? Não, né? O povo acha que a gente é pastor, esposa de pastor, que a gente é meio que anjo, né? Que bate asa e ora 24 horas, mas já teve aquele momento que você teve indisposição para orar? Seja sincero que já, pastora Paula? Quem nunca, né, pastora? Quem nunca? Já tive e ocasionalmente ainda tenho, né? Então, vez ou outra, diante de uma correria, de uma circunstância, parece que tudo nos chama contra, né, o momento da oração. Tudo assim nos aflige, nos ocupa, nos distrai, para que a oração não seja prioridade. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para resolver, e aí vem assim, será que eu vou realmente gastar esse tempo antes de tudo isso para orar? Então, muitas vezes, vem essa indisposição. Estava até compartilhando com as pastoras que parece atividade física, né? Porque agora eu estou pegando o gosto pela atividade física. Estou sabendo, você está fazendo academia de vez quando eu ligo para a Paula, ó, estou malhando, estou gostando de ver. É verdade. Muito bem, A pastora gente Paula. nunca quer ir, né? Mas depois que está lá... Faz tão bem, né? Faz tão bem. E é tão bom que aí a gente quer ficar mais um pouquinho. Oração, às vezes, é assim. É verdade. Né? A gente, é difícil de começar, mas depois que a gente está com o nosso Senhor... A gente não quer sair. Com o nosso amado, né? Não tem verdade. nada que se compare. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, que é justamente sobre isso que a pastora Paula está falando. Diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Acho que é justamente isso, né? Exatamente. O espírito quer orar. A carne quer dormir. É. O espírito quer jejuar. Isso. A carne quer comer. O espírito quer ir para a vigília, né? A carne, não, minha cama está tão gostosa. Não é mais ou menos isso? Sim. Interessante que eu estava com esse versículo no coração, pastora. Então, o é isso Espírito aí. Santo é que fala. Espírito. Mas você sabe, quando vem a indisposição para orar, é a hora que nós mais devemos orar. É impressionante, né? Aquele dia que você precisa muito de liberar uma palavra para você mesmo, para a sua vida, ou para você falar para as circunstâncias que estão diante de você. Amém. É o dia que você tem que orar. É o dia que a sua oração vai ser eficaz, que ela vai ser poderosa. O inimigo sabe disso. Por isso que ele coopera muito. O inimigo sabe o poder da oração e de uma proclamação em fé. Por isso que ele resiste. Eu penso que nós temos que ter uma visão espiritual, né, pastora Marília? Porque às vezes as pessoas são naturais com essa questão do sentir. Eu estou com vontade, eu vou orar. Eu não estou com vontade, eu não vou orar. Na verdade, nós não nos limitamos ao que sentimos. Nós fazemos em primeiro lugar, porque é uma ordem do nosso Senhor, né? Que é um exemplo de Jesus que orava, e porque é uma necessidade do meu espírito me alimentar diante de Deus e me relacionar com o Senhor. Então, quando eu tenho entendimento que eu não ando pelo que eu sinto, essa indisposição também não vai me segurar. Você vai Amém. romper, né? Porque se nós não somos o que sentimos, e sim aquilo que nós cremos, Sim. nós então vamos dar um passo de fé. Sim. Amém. E eu quero perguntar isso para você, você que está aí nos seguindo, né, no canal, e você então, quero que você escreva aí nos comentários, você já teve indisposição para orar? Em quais momentos, né? Muitas vezes nós sentimos, às vezes, até uma pressão espiritual. Acho que todos nós já sentimos isso. Existe o lado da carne, né? Que nós falamos, que a carne milita contra o espírito, que a Bíblia fala que eles são opostos entre si. Porque o nosso espírito, ele entra em contato com Deus, a carne entra em contato com a matéria, né? Com o corpo físico, com aquilo que é dessa terra. Então, nós precisamos realmente, definitivamente, entendermos que nós somos seres espirituais, nós não somos dessa terra. Então, muitas vezes, as circunstâncias nos impedem, não é, de orar. E, por isso, vem a indisposição. E, justamente porque, quero reforçar o que a pastora Valéria falou, existe uma guerra espiritual, não é? Existe algo que resiste à oração. Por quê? Porque o diabo sabe que se você começar a orar, você vai ser uma afronta, você vai ser ali uma arma muito poderosa contra os planos dele. Exatamente. Acho que é mais por isso. Agora, por meio da oração,
o Senhor nos deu poder para restringir o céu ou liberá-lo. Eu acho isso poderoso. Eu também. demais. Gente, pensa, É. né? Deus é soberano, mas Ele escolheu agir na terra através de mim, de você. Isso é muito poderoso. Você acredita que a falta de oração restringe a ação do céu? Paula, pastora Valéria Eu e Dalva. gostaria de responder com o Salmo 115:16, pastora Marília. Então vamos lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Exatamente. Eu creio que o Senhor, Ele nos entregou e nós temos que ter essa revelação. Porque, às vezes, nós pensamos que o mundo espiritual, ele acontece e nós não temos poder sobre ele. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Né? O Senhor fala que Ele nos entregou. Então, eu preciso me posicionar e não deixar que as coisas aconteçam. Eu já escutei de algumas pessoas a frase do tipo, não, o que tiver que ser, será. Mas não é isso que a Nem Bíblia sempre, diz. né? E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Ele nos deu a chave para abrir e fechar. É verdade. Então, se eu tenho a chave, por que eu não vou usá-la? Acho que porque muitas vezes, pastora Dalva, as pessoas desconhecem. Existe uma ignorância espiritual a respeito da autoridade que o Senhor confiou nas nossas Amém. mãos. A palavra de Deus fala, Jesus fala, ei, que eu vos dei a minha autoridade eu vos dou. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus tinha para comandar, né, na época que ele estava aqui ao mundo espiritual, está sobre nós. Isso é poderoso, Ele né? multiplicou pães, ele transformou água em vinho, Sim. não é? Ele curou leprosos, curou ali cegos, pessoas que estavam ali à beira da morte, ressuscitou mortos. E ele fala agora, você tem essa mesma autoridade. É verdade. Não é poderoso É, isso? demais. Esse versículo que a Dalva leu é um versículo que sempre esteve na sua boca, pastora. O Salmo Verdade, 115, sempre. 116. Está até aqui notado na minha 115, pauta. 16. Ela falou antes de mim, mas é Foi. verdade. É verdade. E outra coisa, a Bíblia fala que nós podemos ligar e desligar. E interessante que nós não podemos fazer nada sem Deus. E Deus decidiu não fazer nada na terra sem a nossa cooperação. Gente, privilégio. como assim? Você sabe que o nosso maior privilégio é sermos encontrados cooperadores de Deus Amém. na sua obra. Né? Jesus, ele orava. E os seus discípulos foram inspirados a orar, vendo ele orar. Então, eu quero te fazer um desafio. Está com disposição para orar? Começa a ficar perto de quem ora. Começa a ouvir vídeos e palavras de quem ora. Você vai se encher, seu coração vai... Exatamente. É verdade. Eu sou contagiada por ver mulheres orando. Amém. Eu sou contagiada por algumas músicas. Você já viu que tem música que te convida a orar? Sim. Tem uma música que toda vez que eu ouço ela, não sei se ela chama Bondade de Deus, que eu estava ouvindo ela nesse sábado, falei, gente, mas parece que eu quero fechar ali para mim orar. Até o final do programa, eu vou tentar lembrar um pedacinho dela, aí, quem para sabe a você gente pôr coloca ela ela aí, aqui. ó, E ela e vai- nós vamos orar. E ela vai cantar para vocês. Aí não. Eu ajudo. Olha, esse versículo que a pastora Valéria falou está aqui em Mateus 18, verso 18 e 19. Olha o tanto que é poderoso. A Bíblia fala, em verdade vos digo que tudo, não é algumas coisas, né? Talvez em algum dia, não. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo é muita coisa, né, É. gente? O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E aí a Bíblia fala, em verdade vos digo, que se apenas dois, concordarem a respeito de coisa alguma, né, porventura pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai. Então, isso fala do poder da oração, da chave. A oração é uma chave. E a Bíblia fala, o que você precisa ligar? O que você precisa, né, liberar, decretar? Então, abra sua boca e decreta, que a Bíblia fala que é tudo. E também desligar, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam de uma maneira muito passiva nas circunstâncias, né? Às vezes, ali, diante de uma enfermidade, diante de um problema de um casamento, vamos ver o que vai dar. Não, às vezes até duvida, né? Será que é isso que Deus tinha para mim? Mas a Bíblia fala, abra sua boca, porque Amém. é tudo. Amém? É muito Poderoso poderoso demais, isso. É muito poderoso poderoso. E eu acho que a gente tem que ter uma convicção que o mundo espiritual, ele é por fé, né, pastora Marília? Sim. Nós, às vezes, falamos, mas nós queremos ver muito rápido. Às vezes, nós ainda somos seres muito palpáveis, né? Queremos aquilo que não podemos ver, podemos tocar. Mas lá em Marcos 9:23, fala assim, aos que lhe respondeu Jesus, tudo é possível ao que crê. Então, é preciso exercer fé. Para você que tem fé, tudo é possível. Mas para você que duvida, você não vai ver. Porque, na verdade, eu vou crer primeiro, para depois eu ver. É E verdade. muitas vezes nós entramos no mundo espiritual querendo ver. Eu conheço algumas pessoas que estão com algum problema,
principalmente no casamento, elas começam a orar, elas querem ver mudança no outro. Mas não é automático, né? Você vai orar e você vai crer naquilo que você já está vendo, mas no mundo espiritual. E às vezes O Deus real vai ainda mudar não. você mesmo enquanto você ora. Sua Exatamente. perspectiva muda. Com certeza. Sabe que eu lembrei que nós estamos ministrando para as crianças, né? O tesouro da oração, Isso. justamente esse tema É verdade. da oração. E uma das lições diz que o verdadeiro tesouro é Jesus, que é o conhecimento dele, né? Conhecer Jesus como Deus é, né? Como Jesus Deus, o nosso Salvador e o nosso Deus de fato. E muitas vezes a gente começa em oração buscando uma resposta específica, mas no decorrer do processo, o verdadeiro tesouro nos é concedido, que muitas vezes é uma medida de fé, como a senhora estava dizendo, a gente precisa de fé, que as coisas espirituais são mediante a fé, mas a fé só é adquirida em oração, né? É a fé para verdade. ligar e desligar, a fé para crer, né, que a oração tem poder, que muito vale pela sua eficácia. Então, a gente vai encontrando tesouros escondidos no decorrer da nossa prática, da nossa vida É de E sabe impressionante. qual que é oração. um dos maiores tesouros que a gente encontra nesse processo de oração? É a presença do Senhor. É verdade. É Ele eu mesmo. acho que não tem Ele tesouro próprio. maior. Porque eu fico vendo que quando nós falamos de buscar em oração, eu era assim, né? Eu pensava muito na questão de pedir. É sim. Né? A oração também é pedir, mas no meio da oração nós vamos descobrir que o pedir fica tão pequeno, né? Porque o maior tesouro é o Senhor, é a presença dele. É aquele versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino É. de Deus e a presença dele, todas as sua coisas vos justiça. serão acrescentadas. Então, quando você busca ele, o reino dele, que entra para o seu quarto, você começa a orar, a cantar, a desfrutar. Às vezes você nem orou pelos alvos, deu a hora de sair, fala, gente, até esqueci. Mas passa uns dias, fala, gente, parece que meu alvo já aconteceu, Deus já respondeu, parece que eu nem precisei pedir. É porque a Bíblia fala, né, que antes que o pedido venha na sua boca, ele já sabe de tudo, né? E ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. A falta de oração faz com que o inimigo ganhe espaço e nos faz vulneráveis aos ataques e sugestões malignas? De que maneira? Se nós sabemos que a oração nos conecta com Deus, ela nos faz sensíveis, né? A gente até falou aqui agora mesmo, né, que quanto mais a gente ora, mais desejo tem de orar. E é interessante que o oposto também. Às vezes você dá uma vida corrida que você não ora, parece que o espírito vai ficando meio apagado, né? Mas a oração, ela nos leva para Deus. Agora, quando nós não oramos, o que acontece com o inimigo? Ele vai ganhando espaço. Ele vai percebendo que a sua fé está ali enfraquecida. De que maneira vocês acham que o diabo ele entra nesses lugares aí onde nós não oramos? Acho que o primeiro lugar que o diabo entra são sugestões na nossa mente. Exatamente. Que normalmente nós pensamos que são pensamentos nossos, né? Porque Isso. ele sempre vem na primeira pessoa. Mas essas sugestões, ela vem para roubar tudo, rouba a fé, rouba a alegria, né? Rouba a nossa convicção de salvação. Tem pessoas que roubam dela a convicção que ela é amada. Sim. Né? E por causa disso, o inimigo vai tomando espaço e a pessoa vai se afastando cada dia mais do Senhor. Então, tem muitos aspectos, mas eu acho que um dos maiores, onde o diabo entra, é na nossa mente. Que eu acho que é o primeiro campo de batalha que nós precisamos entender, onde nós travamos essa batalha, é na nossa mente. Muitos pensam em batalha espiritual, mas nunca lembram que ela começa na mente. Tem um versículo que fala, né, que a arma da nossa milícia, que é guerra, não é natural. A palavra de Deus diz que as nossas armas são espirituais. Exato. Por quê? Contra todo o ataque maligno, né? Contra toda a fortaleza. E ainda fala no versículo que nós devemos trazer à nossa mente cativa a obediência De da Cristo. palavra, de Cristo. Porque quando nós não oramos, nós ficamos muito envolvidos com as coisas dessa Naturais. terra, com as circunstâncias, Sim, muito. com os sintomas, com o que eu Isso. sinto, com o que eu vejo. Sim. Né? Sentimentos também. Isso. E quanto mais nós oramos, é o contrário. Você se desliga do mundo natural e você se conecta com o espiritual, com o sobrenatural. Isso. Não é verdade? É verdade. E o diabo, acho que é justamente isso. Ele percebe, fala, não, agora
é a hora de atacar, porque ela É está frágil, né? Uma pessoa que não ora é uma pessoa vulnerável. Vulnerável. E ela é seca. Você já viu? Você já conversou com uma pessoa que nunca ora? Ela é seca. Interessante que nós que trabalhamos com mulheres e acompanhamos mulheres, eu acho que as irmãs aqui todas vão testificar. Quando você aconselha uma mulher uma vez, aí depois passa um tempo, você conversa com ela de novo, passa um tempo, alguma outra pessoa acompanha ela e ela está atendendo de novo. Pode olhar, essa pessoa não tem vida com Deus. Ela não tem uma devocional, ela não consegue orar. Sabe por quê? Passa o tempo, as demandas dela são as mesmas. Ela não muda. Não avança, né? Não avança. Então, assim, precisamos nos curvar em oração. Amém. E oração é igual comer. Comida gostosa. É só começar. Só começar. E a gente começa pedindo, não tem nada de errado em pedir. Começa pedindo o que você precisa. Faz a sua listinha. Você começa pedindo as bênçãos, você vai dar de testa com o abençoador. É verdade, é verdade. verdade. Agora, há um lugar, a Bíblia fala desse lugar. Há um lugar Secreto. onde o inimigo não nos vê. Pastor Valério, que lugar que é esse? O esconderijo do Altíssimo. É onde o Exatamente. falcão não te vê, é onde a ave de rapina não penetra, nem a água é capaz de entrar. Ali você está escondida, nem o inimigo te vê. Aleluia. Aleluia. É verdade. Vocês já Aleluia. tiveram assim Debaixo do sangue. uma Né? experiência de você orar e saber que realmente você está tocando no coração de Oh, Deus? aleluia. E você teve aquela experiência também de você orar e às vezes Deus te levar te levar a uma guerra espiritual e parece que às vezes nós enfrentamos, né, circunstâncias e enfrentamos literalmente o inimigo. Alguém já teve uma experiência assim? Já teve, pastora Paula? Olha, na época da pandemia, né, que foi um período, nós estamos finalizando a pandemia, tem pessoas Amém. que ainda consideram que nós estamos no período de pandemia, mas eu considero que já passou. Amém. Amém. Aliás, eu acredito que eu nem entrei direito, né, Amém. por causa da oração. Sim. Então, naquele boom ali de 2020, eu trabalho também numa unidade de saúde pública e foi aquele medo coletivo, né, de pegar a Covid, do que será e tudo. E eu lembro assim que foi um período que a gente ficou mais recluso, né, isolados, e eu tinha mais tempo para orar. Às vezes eu até ia para o meu local de trabalho, mas como eu não estava atendendo diretamente as pessoas, por muitos períodos eu tirava ali alguns minutos, algumas horas para estar orando. E eu lembro assim que o medo não, em momento nenhum, ele me alcançou. Amém. Então acho que essa segurança de que nenhum mal me sucederá. Amém. Praga Que nenhuma vai praga chegar na sua nenhuma, casa. Que é desse Salmo, né? 91. Nesse esconderijo ali, guardada, protegida, sabendo que o Senhor tem o melhor para mim, que eu sou amada. Né? Então, nesse lugar, nesse esconderijo do Altíssimo, é onde eu estive, né? Durante todo esse período de 2 anos aí de pandemia. Eu posso Amém. testemunhar, acho que é algo que eu posso testemunhar. Então. Que não houve medo. Amém. Peguei Covid 2 vezes, mas assim... Para mim é como se nada tivesse acontecido. Você sabia que não porque ia te afetar. Não iria me afetar. Mas você verdade. sabe Então, que acho que é um testemunho de fé É mesmo, de verdade. segurança e de Um momento de tão passar difícil, né? alegre, Você né? pôde enfrentar e sabendo que estava guardada, né, pastora Sim. Paula? Eu acho que em todos os momentos da nossa vida, eu acho que é um sentimento de proteção tão grande que eu acho que é aquela questão, se o Senhor me livrar, glória a Deus. Mas se Ele não me livrar, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Tô com Ele em qualquer lugar, né? Aquela Se Deus fizer, Ele é confiança. Deus. É. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Hoje eu tô que lembro das músicas. Sim, aquela confiança que existe um lugar onde eu posso ir, que eu vou estar segura. Ainda que meus olhos não estão vendo. Que acontece coisa, irmãs, na nossa vida, que aparentemente parece que é ruim. Parece que não está acontecendo, parece que Deus não está lá. Mas quando você tem a convicção que eu estou no lugar seguro, que é na mão do Senhor, ainda que eu não veja, eu estou segura. Amém. É verdade. E isso está lá no Salmo 91 que as irmãs falaram. Olha que lindo, né? A Bíblia fala, no verso 1 a 11, não vou falar tudo, mas ele fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Fala, tu és o meu refúgio, baluarte, cobrir-te-á com as suas penas. É justamente sobre esse lugar nós estamos seguros, né? Então, é muito importante nós discernirmos esse lugar. Nesse lugar, cai o meu seu lado, caiam 10.000 à sua direita, mas você não Aleluia. vai ser atingida. Amém. Amém? É o que a palavra do Senhor diz. Nenhuma praga chegará na sua casa. Então, nós precisamos nos apropriar desse lugar. Porque esse lugar é um lugar espiritual.
Não é aqui, não é uma cabana, não é, você não vai ali para uma caverna, né? Não, é um lugar espiritual. Você pode estar aqui, mas estar debaixo das asas do Altíssimo. Amém. E isso faz toda a diferença. E eu gosto desse versículo que ele começa ao que habita, não é o que passeia. No esconderijo do Altíssimo. Não é o que vai de vez em quando no esconderijo Que mora, do Altíssimo, né, é o que pastora? habita, o que E tá ele lá nos sempre. livra da seta que voa de dia. Aleluia. E da mortandade que assola ao meio-dia. Né? Impressionante. Existem setas por aí. Né? No dia mau. A gente está falando muito de oração. Deixa eu falar. A Bíblia fala para nós orarmos e vigiarmos. Né? Tem aqui o versículo que diz o seguinte: mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Por isso que ele estejais, pois, de sobreaviso, né? Orai e vigiai, para que esse dia não sobrevenha a você e te pegue de qualquer jeito. Surpresa, né? É, de surpresa. Então, essa questão, irmãs, da oração, isso é tão importante, porque o que é vigiar? O dia mal chega e não dá tempo de você orar. Não avisa, Você né? tem que ter Não manda oração antes. recado. Porque quando o dia mal chega e sobrevém a adversidade, você só vigia para você não cair. E é o depósito, né, pastora Marília? Nossa, Eu isso é acho tão que poderoso. esse depósito, nós precisamos ter ele sempre. É verdade. Eu fico vendo que às vezes a gente é pego de surpresa em circunstâncias da vida, né? E você tem um depósito, você não sente aquela sequidão. Você fala, gente, eu tenho algo. Eu não tive tempo de ler, apegar, né? eu não tive tempo, mas eu exatamente. tenho algo Isso dentro de mesmo. mim. A Bíblia fala que nós somos dispenseiros de Deus. Né? Aleluia. Uma dispensa é aquele lugar que você chega e pega dos mantimentos, tudo que você precisa. lança mão. Nós somos essa Dispensa dispensa, cheia. estamos cheios Oh, né, de aleluia. esperança, de paz, É de muita alegria. graça. É Aleluia. muita graça viver com esse Deus Aleluia. maravilhoso que nos supre, que nos guarda. Aleluia. Mas, gente, se a oração é um lugar tão seguro, né, que nos protege, é o lugar que nós falamos com Deus, que Deus fala conosco, é um lugar tão maravilhoso, por que tem muita gente que não ora? E na opinião de vocês, qual que é, então, a origem da indisposição para orar? Acho que a primeira origem, desculpa, pastora Imagina. Maria. Primeira origem, ela está quando você não entende que você é amado de Deus. É, uma ideia errada sobre Deus, Isso, né? um Muitas conceito vezes. errado. Conceito errado. Uma crença de que Deus está irado, Isso. de que Deus não está satisfeito. Que Deus não se importa. Ou De que que você é você- tão indigno É, de chegar, É, né? Eu acho que eu já tive, eu vou falar de mim, eu já tive muita essa ideia de que Deus não se importava. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas que Deus não se importa. Mas tem coisas que você traz da infância, né? E que depois, para aquilo desmistificar dentro de você, ele demora um tempo. eu também pensava, tem uma fila de gente orando antes de mim com alvos mais importantes. Mesmo? Por que o meu vai, Você achava vai entrar isso? primeiro? Não, tipo assim, né? Nossa, Deus tem tanta coisa para responder. Tem o Isso. mundo inteiro, tem o povo da Etiópia, da África. Esse meu, Ô, esse judiação, onde que eu tô Não, e nesse você lugar? sabe que às vezes o meu ainda era pior, porque eu ainda nem pensava nos outros. Eu pensava assim, Deus, ele não se importa porque eu não mereço que ele se importa. Então era pior ainda, porque eu tinha uma merecia imagem mesmo, de né? Pela Deus graça, pelo completamente errada, né? É verdade. E isso me afastava da oração, me afastava de Acusação Deus. também, né? Acusação maligna. É verdade. É interessante, né, que lá em Gênesis nós vemos o primeiro homem quando caiu, Adão. Sim. E quando ele caiu, a primeira Sequência da queda. atitude de Adão foi se esconder de Deus. Primeira Né? coisa. Ele estava se escondendo porque se sentia culpado, né? E o Senhor não estava preocupado. É porque ele tinha consciência de pecado, Exatamente. né? Ele Deus teve não estava ali. preocupado com o pecado, ele estava preocupado com Adão, que ele chega e fala, onde estás? Ele não pergunta, o que é que você fez? Ele fala Exatamente. Assim, Adão, onde estás? Ele estava escondido, atrás das árvores, lá no jardim. E muitas vezes nós nos escondemos Igualzinho. também, não é verdade? Com medo de Deus. Às vezes temos aquela impressão, né? Aquela sensação de que Deus está irado. É um Deus barbudo, sentado no trono, Chicotinho né? na Com mão. um chicote, Apenas um juiz, com né? cetro, para poder apontar o dedo. Não. Nosso Deus não é assim, Ele é um Pai de amor, que nos ama, que nos Glória a perdoa, Deus. que nos dá a segunda Amém. chance. Amém. Então, independente do que você fez, não corra de Deus, corra para Deus. Amém. O pastor Aloysio fala aqui nesse capítulo, né, que nós estamos nos baseando aqui para o nosso programa, ele Esse fala capítulo é um diferen- capítulo do livro do pastor Aloysio. Isso. A Do origem livro. da indisposição de orar, né? Do livro
21 dias de aceleração da bênção. Isso, fica a dica Uma aí. bênção, fica a dica. Ele fala a diferença de medo e de temor. Achei tão tremendo que o medo é o medo de Deus mesmo, né? Essa coisa que causa distanciamento. E o temor é um sentimento, uma identificação, uma perplexidade com o amor, com a graça e com o perdão de Deus. Ele Então, até colocou, nós é devemos um orar coração com temor. perplexo diante da graça de Deus. Um coração perplexo, encantado, né? Entregue, porque o Senhor nos amou tanto e nos perdoou tanto. Eu tenho uma música que eu me lembro da minha conversão, que eu chorava com ela, né? Que ela fala que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Fala, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Ai, Nossa! E Eu sabe acho que nós estamos querendo cantar e orar aqui hoje. Eu estou sentindo. Cada vez que Quem vocês lembra falam, dessa me dá música? vontade. Eu Essa lembro música demais. é minha trilha sonora. eu oro muito com ela. Isso Fala, tá aconteceu. faltando a minha música e a sua, Paula. Pois é, Já essa saiu é duas uma músicas das minhas aqui. preferidas Tu trilhas. és soberano. Conhece essa música? Soberano demais. E às vezes, quando eu viajava de avião, até hoje eu tenho uma prática assim que todas as vezes que eu viajo de avião, eu me lembro disso. Sabe quando você vai subindo, que você vai ficando bem alto, que você vê todo mundo lá embaixo como uma formiguinha? Eu me lembro dessa música. Eu falo, gente, olha, Deus tem Dessa tanta glória gente toda. para ele Ele se preocupar. lembra de mim, né? Ele se lembra de mim, eu sou só mais um. Mas para ele eu não sou mais um. Eu sou a Amém. filha amada, né? Deus é um Deus individual, né? E essa consciência do amor, essa consciência do perdão, a consciência do sangue, que nenhuma acusação mais há sobre aleluia. nós, nenhuma Aleluia. condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, chegamos, portanto, confiadamente, né, pastora Paula, estava falando desse versículo, diante do trono da graça, lá em Hebreus, para encontrarmos graça e acharmos socorro em No ocasião dia da oportuna. necessidade. Porque o que nos aproxima de Deus não é a nossa performance, não é a nossa perfeição, e sim o sangue de Jesus. Graças a não é? Deus. Então, não deixe que nada gere indisposição para que você não ore. Se aproxime Amém. né, de Deus com esse coração perdoado. Aleluia. Com essa convicção de que você é perdoado, que o Senhor te aceita do jeito que você é, Aleluia. e Ele quer ter comunhão com você, Ele quer falar com você. Ai, me lembrei de mais uma música. Qual isso? Você lembra daquela, o Asaf começa a cantar ela, eu navegarei Sim. no oceano do Espírito. Aí fala lá, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Exatamente. Esse tremendo. me tocava demais, porque assim, parece que eu falava as coisas, as pessoas não entendiam. Mas E o ele te dia que eu entende. ouvi, que ele me compreendeu, eu nem precisava explicar, falei, nossa, esse relacionamento faltava na minha vida. Agora, Deus, ele é tão lindo que quando ele fala de oração, primeira coisa que aconteceu quando Jesus, ele morreu e ressuscitou ali, foi o véu se rasgou, né? De alto a baixo, o Senhor querendo dizer, pode vir. Eu Agora quero ter estou comunhão com vocês, né? acessível. Vem. E Isso. depois, lá em Mateus 11:9, o Senhor fala, pede que eu vou te dar. Busca, que você vai achar. Amém. Bate, que vai abrir. O Senhor está falando, vem para cá, que você precisa, você vai ter. É verdade. Gente, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. A falta de oração é pecado? É pecado? Sim, pastora Paula? Jesus da glória. Eu descobri, né, através aqui da nossa leitura e do nosso estudo prévio, que é um pecado. Por quê? Né? Porque tudo que é feito sem fé, né, desagrada ao Senhor. Assim fala na Bíblia, né? E quando você vive a sua vida na independência, na autonomia, na autoconfiança, é um tipo de pecado. Não uma perversidade. O pastor Luiz fala que não é uma perversidade, mas é um pecado porque impede de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E precisa haver em nós um aparelho que se chama dependenciômetro. Exato. Está falando de depender de Deus, né? Porque a falta de fé é a independência. Quer dizer, para que eu vou orar? Eu sei fazer, eu dou conta desse casamento aqui, eu faço tudo. Quer dizer, confiar na força própria. Mas o dependenciômetro, eu aprendi isso bem no começo da minha conversão. Todos nós temos um dependenciômetro. Exatamente. Eu acho que de algumas pessoas está estragado. Mandar arrumar, né? Sabe o que é o dependenciômetro? É a oração. Quem mais ora é aquele que mais depende. É verdade. Não é Pastora, o apóstolo Paulo é conhecido por aqueles que... como aquele que orava muito pelos seus discípulos, né? Orava pelas igrejas, pelos Sofria dores de parto presbíteros, até ser Cristo né? formado. E aqui tem um versículo que diz o seguinte: quanto a mim, longe de mim
que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, mas Antes. ensinarei o caminho bom e reto. Então, assim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Então, deixar de orar é pecar contra o Senhor. É verdade. Nós Nossa, fomos... mas isso é forte forte. demais. É É forte. forte. É verdade, queridas. Passou tão rápido, né? Nosso primeiro bloco aqui, se deixasse, a gente iria ficar aqui o dia todo. Mas eu quero finalizar esse último momento com uma dica. Ou um testemunho não, que nós já demos, mas uma dica para essa pessoa que quer crescer em oração. Ela quer crescer na sua vida de oração, mas ela se sente tão impedida. Dicas práticas. Uma dica de Amém. cada. Quem vai começar? Eu vou começar com algo que eu aprendi com a senhora, a pastora Marília, com a pastora Márcia também, né? Primeiro, porque eu fui primeiro discípula da senhora, Foi, para muitos depois anos. ser discípula da pastora Márcia. A senhora sempre nos ensinou a orar a palavra. Então, pegar um salmo, um versículo que seja, declarar esse versículo, meditar nele e conversar com Deus através desse versículo. Né? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu quero habitar nesse esconderijo. O Altíssimo Ou eu é o habito, Senhor. né? Eu habito no esconderijo. E declarar, recitar, né? Proclamar aquilo que está escrito. Aí não tem erro. Você já começa a oração Falando o que Deus falou. falando o que Deus falou e já engatando, né? Amém. Aquela primeira Acelerando. marcha para acelerar a bênção, de Amém. fato. Uma ótima dica. Comece essa oração confessando e declarando a palavra de Deus. Então, eu queria deixar uma dica, pastora Dalva. Pode deixar. Também era da palavra, a minha dica, né? Começa a orar a palavra, começa a ler a Bíblia em voz alta. Sua mente logo vai se desligar das outras coisas e você mesma vai se ouvir. Mas nesses dias, eu estou restaurando o tabernáculo caído de Davi. E eu quero te falar uma coisa, vai direitinho para os Santos dos Santos. Já entra na presença do Senhor com louvor e adoração, que você vai direto na arca. Amém. Escolha boas músicas, né, pastora? Que inspira. Já que ela está falando tanto de louvor hoje de música, é uma ótima dica. Comece cantando louvores ao Senhor. Ela vai cantar no final. Vamos lá. hein? Uma dica, eu acho que é se separar, marcar horário para que todos os dias você se separe. Porque se a gente deixar, eu vou orar, você nunca ora. Mas se você marcar, o meu horário de orar é esse. Nem que seja 20 minutos no seu horário de almoço, mas marque um horário e naquele momento separe para orar. Mesmo que seja um tempo pequeno, mas que seja um hábito diário na sua vida. Amém. Ótimo estabelecer hábitos, né? Aproveitando essa dica da pastora Dalva, também quero deixar uma dica para você. Acho que todas elas são muito valiosas e eu pratico todas elas. Mas além de você separar um horário, separe um lugar. Né? Um lugar para você ter essa intimidade com Deus. Moisés é um dos maiores exemplos. A Bíblia fala que ele saiu ali do Egito, libertando o povo de Israel, com em média de 3 milhões de pessoas. Imagina o tanto de problema que Moisés tinha que resolver, dar direções, seguir ali o povo no deserto, rumo a Canaã. Mas a Bíblia fala que Moisés armava uma tenda longe, bem longe do arraial, separado. para falar com Deus. E depois que Moisés voltava, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava, porque Deus falava com Moisés assim como um amigo. Isso fala de você ter um lugar. Né? Pode orar no prédio da igreja, amém, né, em casa, mas sabe aquele travesseirinho, aquela almofada, naquele cantinho? Então, eu quero deixar essa dica para você. Separe, né, um dia, um horário, separe um lugar, comece com louvores, comece declarando a palavra. Nós queremos declarar aqui que a sua vida espiritual vai avançar. Amém. Você vai crescer em oração e o Senhor vai compartilhar coisas profundas, poderosas Amém. no seu coração. Amém? Não saia daí, nós vamos dar um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com uma palavra sobre esse tema, a origem da indisposição para orar. Amém. Até daqui a pouquinho. Quando você ora, é como incenso. E Apocalipse 8 diz que esse incenso é colocado em taças. No tempo certo, quando essas taças se encherem, é lançado na terra. Isso nos mostra então que a oração tem um ciclo. Ela sobe diante de Deus, ela é como vapor. Diante de Deus é como se o vapor fosse condensado. E depois, quando já está carregada a nuvem, ela volta para a terra em forma de chuva. Por isso, não desista de orar.
Ainda que Deus pareça demorado em fazer, disse Jesus, não desista de orar, porque a sua oração tem recompensa. Deus abençoa aquele que crê e sabe que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Estamos de volta agora no segundo bloco com uma palavra falando sobre o tema de hoje, sobre oração. Eu quero falar para você sobre o poder da oração. Eu quero testemunhar nesse momento sobre como eu aprendi a orar, como eu descobri que o caminho da oração é algo tão poderoso. E eu sei que Deus, Ele sempre quer fazer coisas grandes na nossa vida e através de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar. Porque a oração é um estilo de vida, a oração é um relacionamento. E é por meio da oração que nós ligamos o céu à terra. Falamos no primeiro bloco a respeito desse privilégio, né, desse poder que é você saber que Deus escolheu agir na terra através de mim e de você. Né? Lá em Mateus 18, verso 18, está escrito: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, o Senhor nos deu uma autonomia, o Senhor nos deu uma autoridade para ligar na terra o que nós queremos ver. Precisamos acordar para essa verdade, precisamos estarmos despertados para podermos nos apropriar dessa autoridade que o Senhor conferiu a nós, porque Deus age na terra. Deus, o Senhor mandou Jesus, Ele foi o instrumento de Deus enquanto Ele viveu, mas a Bíblia fala que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que está à direita de Deus Pai. Mas hoje, como Deus vai agir na terra? Deus decidiu agir na terra através de mim e de você. Isso está escrito no Salmo 115, verso 16. Eu amo esse texto, né? Eu acho que ele traduz exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. O texto fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Então, isso fala que Deus entregou a terra para que eu e você possamos morar, possamos comandar ao mundo espiritual, ligar a alegria, ligar a paz. Sabe que é quando você chega na sua casa e tem um ambiente ali de briga, de discórdia, de confusão, você já percebe aquilo, você entra para o seu quarto e pratica essa verdade. Você fala, ó, lá em Mateus 18 está escrito que o que eu desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. Então, eu desligo essa bagunça, eu desligo essa confusão, eu desligo esse espírito, né, de contenda. E é impressionante como depois que você ora, você vê que as circunstâncias mudam. E isso é muito poderoso. Mas eu quero falar aqui com você sobre princípios para que você possa cultivar uma vida de oração eficaz, tá bom? Princípios para cultivar uma vida de oração eficaz. O primeiro deles é: deseje mais de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus sabendo que sempre o Senhor tem algo maior para nós. O Senhor tem mais. Não nos acostumarmos com aquilo que nós já experimentamos. Sabe, eu quero deixar para você um exemplo que está lá no Velho Testamento, porque todas as vezes que Deus se refere à Arca da Aliança, né, que estava ali no Santo dos Santos, que estava ali no tabernáculo, depois no templo, a Bíblia fala que, então, que essa arca, ela é tipicamente, né, traduzida como a presença de Deus. E teve uma época que houve uma guerra entre o povo de Israel com os filisteus. O que aconteceu? Os filisteus roubaram a arca, né? E depois que eles roubaram a arca, eles viram que muitas maldições vieram e eles entenderam que aquilo poderia ser um juízo de Deus, porque aquela arca pertencia ao povo de Deus. E o que eles fizeram? Eles devolveram a arca. E essa arca foi para a casa, né, de uma pessoa. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2 e 3. Está escrito assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos.
e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só. Olha, qual que era, o que estava acontecendo naquela circunstância? A arca era a presença de Deus. A arca era o lugar que ficava ali no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava para apresentar ali sacrifícios, para apresentar ali o sangue em aspersão para a purificação dos pecados das pessoas. E ele entrava ali uma vez ao ano. Sabe? Então, a arca era um lugar de muita reverência, era um lugar onde a nuvem descia. E você pode, então, hoje, trazer isso para a nossa experiência. O que é a arca hoje para nós? A arca é a presença de Deus. A arca é o lugar da comunhão. Mas, então, aquele povo, a Bíblia fala que já tinha 20 anos, que a arca já tinha sido devolvida, que estava naquele lugar, mas eles não estavam nem aí. Eles estavam ali, né, novamente oferecendo sacrifício a ídolos, eles estavam ali lidando com a presença de Deus de uma maneira muito convencional, sabe, de uma maneira muito trivial. É como se hoje Deus estivesse aqui se manifestando entre nós e a gente tivesse acostumado. Sabe, eu rejeito isso na minha vida. Eu tenho aqui já 30 anos de ministério. Eu já tenho ali mais de 31 anos de casado. E já fiz muitos encontros com Deus, já preguei muitas conferências, né? Nós estamos envolvidos no reino de Deus, já multiplicamos igreja, levantamos pastores, enviamos pastores, mas eu recuso ter uma vida cristã, sabe, mediana. Eu rejeito tudo aquilo que é costume. Eu não quero me acostumar a fazer as coisas. Em cada coisa que eu fizer, eu quero a presença de Deus. Sabe o que é isso? É você rejeitar a religião. É você não acostumar a servir a Deus porque é uma religião, porque é um ritual. Não. Servir a Deus é bom. Orar é algo maravilhoso. Sabe, naquele contexto, Samuel ficou indignado, porque a arca estava ali há 20 anos. E elas não estavam mais se preocupando. A arca ali era somente um móvel. Era somente ali um acessório. Sabe, ele falou, não, então nós vamos promover um jejum, né, para arrependimento. E realmente ele falou, vocês têm que jogar esses deuses fora, porque a arca é a presença de Deus. Então nós definitivamente precisamos rejeitar, sabe, essa familiaridade a ponto de nos acostumarmos. Ah, eu acostumei com a palavra no culto. Ah, não, o pastor vai falar disso de novo, isso eu já sei. Sabe aquela atitude de, às vezes, não receber? Pois eu sento ao lado dos meus pastores há 30 anos, e todas as vezes que eles abrem a boca, eu tenho uma expectativa de que eu vou ouvir Deus através da vida deles. Por quê? Porque eu valorizo a presença de Deus. Então, a primeira atitude, deseje mais. Né? Deseje mais. Vá para Deus desejando. Vá para o Senhor falando. Sabe? Fala para Ele que você quer. Fala para Ele que você deseja. Davi falou isso no Salmo 27, no versículo... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Se não, eu vou tentar achar para você. Tá? No Salmo 27, Davi fala assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Sabe? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele fazia uma oração. Sabe qual que era a oração de Davi? Senhor, uma coisa eu te peço, e eu vou te buscar, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Então, aqui fala de quê? Que Davi, ele pedia, isso fala de ter sinceridade. Você pode pedir, fala, Senhor, eu quero servir o Senhor com intensidade. Sabe, quando eu for orar, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu faço tanto essa oração, eu falo, Senhor, eu vou fazer esse jejum, fala comigo. Eu vou ler esse livro, fala comigo nesse livro. Senhor, eu vou para uma reunião de discipulado, fala comigo através da minha pastora. Ou quando eu vou fazer uma reunião que eu vou ministrar, me usa na vida das minhas discípulas. Sabe, se relacionar com Deus pedindo, falando, Senhor, eu quero. A Bíblia fala que Deus não pode negar um coração desejoso. E Davi continua, ele fala, eu vou buscar para que eu possa morar na casa do Senhor.
Ele não fala assim, eu vou buscar que eu possa visitar, que eu possa ir de vez em quando, não. Davi fala, Senhor, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar. Quem mora gasta tempo, né? Com certeza, se você tem uma casa para morar, você dorme lá, né? Passa final de semana lá, almoça, né? Muitos almoçam em casa. Mas casa é lugar de morar. Então, Davi faz essa oração para o Senhor. Senhor, uma coisa eu te peço, eu buscarei que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Não é assim só, não é só ir no domingo no culto, não é numa célula, não, é todo dia. Sabe o que é querer mais de Deus? É você ter uma conexão com Deus de 24 horas. É tomar banho. Eu tomo banho orando. Às vezes eu vou dirigindo orando, moro longe do prédio da igreja, às vezes eu vou andar de carro, saio orando, guardando o meu dia, os meus filhos, a obra de Deus, a igreja. Então, orar fala de você gastar tempo, amém? Aplicar tempo na presença de Deus. Olha, oração é como a respiração, amém? Você consegue viver sem respirar? Não. Então, nós não deveríamos conseguir viver sem orar, porque a oração é como a respiração. A oração é um estilo de vida. Sabe, todos os dias, quando Davi fala aquilo, isso fala de uma constância. Não é uma religião, não é uma regra, não é uma imposição, mas é aquele lugar que você tem desejo. Tem uma música, né, hoje nós estamos todos falando de música, que fala assim, há um lugar onde eu quero estar, né? Eu não sei cantar ela a melodia, mas ele fala, um lugar onde você gosta de estar, sabe qual que é? Sabe aquele lugar que você gosta de estar, que você chega lá e fala, ai, que delícia. Esse lugar é a presença de Deus. É um lugar que você desfruta, que você não chega com acusação, com culpa, mas que você chega com liberdade, sabe? Abrir seu coração, às vezes até, fala, Senhor, está doendo, né? Eu queria que o Senhor viesse nessa área da minha vida. Por quê? Porque o Senhor ouve. Lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 13, fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Gosto tanto desse versículo, que fala justamente disso. Porque se você buscar, o que vai acontecer? Você vai achar. Porque o Senhor fala, quando você me buscar, você vai me achar, quando você buscar de todo o vosso coração. Então, essa é a primeira atitude para quem quer crescer em oração. Deseje mais de Deus. A segunda atitude é cultivar uma intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Nós mencionamos aqui, no segundo bloco, sobre dicas, né? Nós finalizamos o segundo bloco com as pastoras falando, não, dá uma dica aí para essa pessoa crescer em oração, para essa pessoa avançar. E muitas dicas foram dadas. E a última dica foi eu que dei e falei, você tem que estabelecer um lugar. Sabe, para você ter uma intimidade com o Espírito Santo, é importante você separar tempo. Sai um pouquinho desse mundo corrido, da sua agenda. Pega seu celular, a sua agenda, coloca lá no cantinho, põe ele no modo avião, silencioso, e fala, agora, né? Meus filhos eram pequenos, eu fazia muito isso. Agora a mamãe vai orar. E às vezes eu colocava um papel na porta do meu escritório. Não interrompa, a mamãe está orando. Porque eles sabiam que quando eu estava orando, não era para me chamar, não era para bater na porta, porque aquela era uma hora tão preciosa, era uma hora tão íntima que Deus estava falando comigo, eu falando com o Senhor. Sabe? Então, é precioso isso. Nós precisamos parar um pouquinho com o corre-corre, né, da nossa agenda. E por isso também eu quero te dar uma outra dica agora, que eu também pratico. Ore de manhã. Tudo bem que às vezes você tem pressa, acorda atrasado, tem a sua hora, às vezes é à noite. Eu, particularmente, gosto de orar de manhã, sabe por quê? Porque de manhã a nossa mente está mais tranquila, né? A nossa mente está mais ali livre, né? Para você concentrar, para você buscar. E é justamente isso. Quando eu falei sobre essa dica de ter um lugar, eu usei o texto lá de Êxodo, capítulo 33, verso 7. Eu dei o exemplo de Moisés. A Bíblia fala que Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Para quê? Para buscar a presença de Deus.
Moisés estava ali cheio de gente, camelo, mulheres, crianças, né? Muito problema. Ele era o líder, mas ele armava uma tenda e ele saía fora do arraial, se separava. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu não posso orar assim, porque eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, minha agenda é muito cheia. Mas qual é a nossa prioridade? Se você coloca o Senhor como primeiro lugar, o Senhor vai honrar você. Moisés também, com certeza, tinha muitas demandas, ele tinha muitos afazeres, mas ele parava tudo, armava sua tenda, longe, bem longe do arraial. Fala de quê? De você se separar para você orar, amém? E isso é muito precioso. Armar uma tenda é sair do tumulto. Eu tenho certeza de uma coisa, o Senhor quer falar com você, amém? E lá, em Êxodo 33:9, a Bíblia fala, uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Ou seja, Deus só falava com Moisés porque ele ia para a tenda. Então, era lá que ele falava, sabe? Deus quer falar com você, Deus quer te dar estratégias, Deus quer te dar direções, né? Ele quer ensinar você a lidar circunstâncias difíceis no casamento, com seus filhos, na criação, na edificação da igreja. O Senhor quer compartilhar sonhos no seu coração, sabe? Sabe uma coisa que eu pratico muito? Quero testemunhar que isso é muito precioso. Antigamente, eu ia orar e às vezes tinha que preparar uma palavra para uma conferência ou para uma reunião de líderes. Eu já pegava a caneta e um papel. Eu morria de rir, porque quando Deus me inspirava, aí era um rabisco, depois eu tinha que ter interpretação da minha própria letra, para pensar, gente, o que foi que eu escrevi? Porque na hora eu estava até emocionada, Deus falando comigo. Mas com o passar do tempo, né, com a tecnologia, eu descobri algo mais eficaz. Aí agora eu ligo o gravador. Então, às vezes eu estou orando, adorando o Senhor, eu vou orar por aquela conferência, aí Deus começa a falar. Aí eu começo a gravar. Deus está falando isso, mas às vezes eu falo chorando. Passa aquele tempo de oração, eu vou me escutar. Eu morro de rir de mim mesmo. Aí eu estou lá, Deus falou isso, e chorando. Aí eu fico rindo de mim mesmo. É muito interessante isso, porque é justamente quando você separa um tempo para orar, Deus fala com você. Deus falava com Moisés. Sabe, tem um texto que eu amo, que é justamente isso que está escrito em Jeremias, capítulo 33, no verso 3. Olha que coisa poderosa. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Uau! O texto fala, então, invoca. Invoca-me e eu vou te responder. Não é verdade? Por quê? Porque eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, quando você invoca o Senhor vai falar com você coisas grandes e ocultas, né? O Senhor vai testemunhar, o Senhor vai colocar planos no seu coração. O Senhor vai te dar estratégias, sabe, para você liderar a sua célula, para você multiplicar a sua célula. O Senhor vai te dar estratégias, né, no seu ministério. Quantos livros eu já escrevi? Eu acho que eu devo ter, se não me engano, 18 livros publicados para a glória de Deus. E todos os livros que eu publiquei foram palavras que eu preguei. Olha, eu acho que eu não tenho nenhum livro que eu falei assim, não, eu vou lá tirar umas férias, ir para uma praia, escrever. Eu não tenho tempo para isso. Mas os meus livros são frutos de pregações. E pregações que Deus me deu quando eu estava orando. Sabe? E é tão interessante, porque é nesse momento que Deus compartilha sonhos conosco. Lá em Tiago 4, verso 8, também está escrito, olha que versículo poderoso. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Eu fiquei um pouco intrigada com esse versículo, porque como que eu vou me achegar a Deus, e Deus vai se achegar a mim, sendo que Ele já está dentro de mim? Eu fui orar, eu falei, Senhor, eu quero revelação desse versículo, né, que está no Novo Testamento, não fala de um Deus que está longe. Não, a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. E eu falei, mas o Espírito Santo já está dentro de mim, como que eu vou me achegar a Ele? E eu fui para o original. E chegar no original é juntar uma coisa à outra. Eu achei tão poderosa a revelação desse texto. Sabe o que acontece quando você se achega a Deus? A Bíblia fala, Ele vai se achegar a vós outros, Ele vai juntar o coração dele com o seu. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar os sonhos, Ele vai pegar os planos, Ele vai pegar os propósitos, Ele vai pegar o encargo dele e colocar no seu coração.
Ele vai transferir o amor dele para o seu coração. Você vai amar com o amor dele. Você vai liderar, sabe, com a compaixão dele. É isso que vai acontecer, né? Então, é muito interessante você perceber que quando você vai ali para a presença de Deus, Deus vai compartilhar no seu coração. Sabe, isso fala de você manter a chama acesa do seu coração. Essa segunda atitude para você cultivar uma vida de oração, que eu estou compartilhando, é justamente você ser intencional na sua oração. Sabe, você aquecer seu coração. Não permita viver uma vida espiritual aquém, sabe, morna, indiferente. Você vem para o culto, você não sente Deus. Eu não dou conta disso. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito intensa. Intensa em tudo que eu faço. Sabe, eu vou fazer uma reunião discipulada, eu oro, eu planejo, eu separo tempo, sabe, intensa com Deus, porque nós só temos essa vida, não é verdade? Não tem outra para você desfrutar de Deus e para você, né, ser esse instrumento de Deus. Então, rejeita uma vida morna. Apocalipse fala que você deve ser quente ou frio, porque o morno ele está a ponto de vomitar. Então, rejeita uma vida indiferente, morna, sabe, que ela... Quando foi que Deus falou com você? Quando o seu coração foi aquecido? Né? Nós temos que ter uma palavra de Deus todo dia queimando o nosso coração. E isso é fruto de um coração aquecido. Sabe que em uma das viagens que nós tivemos ali em Jerusalém, algumas vezes que eu estive em Israel, uma delas nós fomos visitar um museu chamado Instituto do Templo. E lá tinha réplicas dos móveis, os utensílios do tabernáculo em tamanho original. Até porque eles creem, né? Nós cremos que o templo vai ser reconstruído e eles estão aguardando por isso. E eles, então, têm todos os utensílios ali do tabernáculo em tamanho real. E eu vou até pedir para a produção do programa passar para você agora 2 fotos que são réplicas exatamente ali do que tem no tabernáculo, do que tinha, do que eles guardaram. Primeiro, é uma espécie de uma pá. Está conseguindo ver essa pá? Pois é. Essa pá se chama espevitadeira. Para que ela servia? Para mexer o fogo ali, quando eles ofereciam sacrifícios no altar, no templo, que é a segunda foto. No altar, o fogo não podia apagar, o cheiro do incenso era de 24 horas por dia. Então, significava o quê? Que ali não poderia ficar sem o fogo. Né? E o tabernáculo fala da habitação do Senhor. Ora, tudo aquilo que havia no Velho Testamento é simbólico para nós hoje. Hoje, nós somos o templo do Senhor, nós somos o tabernáculo de Deus. Isso fala que na nossa vida sempre tem que ter uma chama aquecida, no nosso espírito tem que ter um fogo de Deus. Precisamos manter essa chama aquecida. Então, aquela espevitadeira, ela existia ali para eles mexerem com a brasa ali no fogo, sabe para quê? Para que o fogo estivesse sempre, né, com aquela fumaça e aquele incenso, ela subia para Deus. Isso fala de nós mantermos um coração aquecido. Não deixe, sabe, você ter uma vida espiritual aquém, morna, indiferente. A Bíblia fala que nosso Deus é fogo consumidor. Onde que está escrito isso? Aqui em Hebreus 12, 29. O nosso Deus é fogo consumidor. Olha, a única maneira de andarmos com Ele é sendo fogo também. Porque um fogo, quando encontra com outro fogo, só aquece. E a Bíblia fala que nós somos labaredas de fogo. É verdade, no Salmo 104, verso 4, está escrito: faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Isso fala o quê? Isso fala que nós somos feitos labaredas de fogo. Sabe, eu amo viver uma vida com Deus intensa. Eu amo, sabe, entrar para o meu quarto orar, colocar os meus alvos e pregar numa conferência. Antes da conferência, eu jejuar e eu peço uma palavra e Deus coloca uma palavra no meu coração. E quando eu vou pregar, quem me conhece sabe que falta sair fumaça. Por quê? Porque eu rejeito, eu não aceito uma vida mais ou menos. Eu quero manifestar a glória de Deus, eu quero ver Deus me usar. Então, a Bíblia fala que você é uma labareda de fogo. Através da oração, você aquece o seu espírito. Amém? E um exemplo também muito clássico no Novo Testamento, que nós temos dos discípulos, é quando eles estavam ali no caminho de Emaús.
Em Lucas, no capítulo 24, ali do 13 ao 31, você vê os discípulos indo no caminho de Emaús e eles se encontraram com Jesus. E a Bíblia fala que eles não reconheceram Jesus, e Jesus conversava com eles e contava, e eles contavam. E depois, quando eles chegaram em Jerusalém, que eles foram ceiar, a Bíblia diz que convidaram ele, né? Não sabiam que era Jesus ainda, mas convidaram para ceiar com eles. E a Bíblia fala que quando eles comiam pão, os seus olhos se abriram. E eles viram, então, que era Jesus. Você fala, uau, era você que estava conosco, Jesus já tinha ressuscitado. Sabe o que eles falaram? Em Lucas, no capítulo 24, 32, está escrito: e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que coisa poderosa. Olha, eles não identificaram que era Jesus. Eles não puderam ali chegar a essa conclusão. Até que os seus olhos foram abertos, mas eles se lembraram. Então está certo, está explicado. Porque lá no caminho de Emaús, quando ele expunha as Escrituras, o nosso coração ardia. Por quê? Porque eles estavam falando com o próprio Deus. É impossível alguém estar na presença de Deus e andar com Deus e não sentir o seu coração pegar fogo. Você quer saber se alguém esteve com Deus? Vou te dar uma dica, se o coração dele estiver pegando fogo. Sabe, se alguém tiver essa chama acesa, essa pessoa teve com Deus. A frieza é um sinal de alguém que está longe do fogo. É lugar de alguém que está longe da comunhão do Espírito. Sabe como que nós fazemos com o carvão? Porque é muito comum, né, a gente fazer churrasco. Aqui em Goiás a gente ama churrasco, imagino que onde você está também. É muito comum, você fez um churrasco e às vezes ali o que acontece? Chegou alguém, um convidado, o churrasco já estava acabando, ali a brasa já estava quase esfriando. Aí você pega um espeto e mexe aquele carvão, de repente ele começa a sair ali fumaça e começa a aquecer de novo. Sabe o que é isso? É quando você reativa o seu espírito, quando você, né, tem essa atitude, o seu coração volta a pegar fogo. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Naquele churrasco ali, naquela churrasqueira, geralmente a gente abana, né? Aqui em Goiás a gente fala assim, abana, faz ali um ventinho para que aquele vento possa soprar naquele fogo e possa reativar aquele carvão e ele possa aquecer de novo. É justamente isso, o vento do Espírito sopra na nossa vida para que nós possamos pegar fogo de novo. Quero deixar essa palavra para você. Lá no capítulo 3 de Zacarias, no versículo 1 ao 4, a Bíblia fala, um texto ali, né? O Senhor disse, não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Sabe o que é isso? A verdade é, nós somos um tição tirado do fogo. Você é essa pessoa, independente dos seus erros, independente dos pecados, porque aqui ele se referia a Josué como aquele que estava com as suas vestes sujas. Mas ele fala, olha, eu já tirei essa iniquidade de ti e te vesti com finos trajes. Foi isso que aconteceu conosco. Independente da sua circunstância, se você pecou, se você errou, se você desviou, sabe? Deixa o Espírito de Deus trocar as suas vestes hoje e te colocar trajes finos, porque a verdade é que você é um tição tirado do fogo. Creia nessa obra consumada, creia no amor de Deus, o Deus da segunda chance. Rejeita a condenação, né? Tenha uma plena convicção do sangue de Jesus, porque em Romanos capítulo 8, verso 1 está escrito, agora já nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Que o sangue foi derramado e você está perdoado. Você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Essa é a verdade. Você foi lavado pelo sangue. O véu que separava você já não separa mais. Amém? O Senhor hoje te chama para você ter um coração aquecido de novo. E para finalizar, né, eu gosto muito de florear meus esboços, as minhas palavras com a palavra.
Mas para finalizar, em 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15, diz que o amor de Cristo nos constrange, né? Ele morreu por nós, para que nós que vivamos, não vivamos para si, mas para Ele. Então, significa que no original, aqui esse constranger é pressionar, é nos envolver de todos os lados. O que é que acontece? Uma vez que nós somos constrangidos com esse amor, agora nós somos dele, vivemos para Ele, sabe? Só encontramos prazer nele, satisfação nele, realização nele. Então, sabe o que vai acontecer? Você não vai mais se preocupar em fazer nenhuma obra, em ter que fazer algo para Deus. Isso vai ser uma consequência. Deixa queimar o amor de Deus no seu coração. Deixa a chama da vida de Deus, do amor de Deus queimar. Deixa o Senhor te constranger, te abraçar de todo lado. Sabe o que vai acontecer? Você vai servir a Deus com esse coração incendiado. Incendiado, né? Eu quero finalizar nessa hora. Quero fazer uma oração por você, para que definitivamente você possa partir depois desse programa, dessa palavra que vai estar aí, né, postado no canal, vai estar, você pode compartilhar com alguém, até quero te pedir, compartilhe essa palavra com alguém da sua célula, com o seu discipulado, com a igreja, para que todos nós possamos ter o nosso coração incendiado e vivemos coisas grandes que o Senhor tem para nós. Amém? Gostaria de orar com você. Se é possível, coloque a mão no seu coração. Amém? Senhor, eu quero te louvar por cada pessoa que está aqui nos ouvindo, nos vendo. E eu quero declarar, Pai, que aquele coração que um dia foi aquecido, aquele coração que ardia de amor pelo Senhor, que estava indiferente, que estava, Senhor, ó Deus amado, frio, eu oro agora para que o teu sopro, para que o vento do teu Espírito sopre onde ela está. Deus, e remova toda indiferença, toda acusação, toda culpa, toda condenação. Eu profetizo um tempo novo, um tempo, ó Deus, de orações respondidas, um tempo de uma vida de oração ativa, Senhor, Deus, de uma vida de oração, ó Deus amado, que dá prazer, que seja realmente um lugar onde eles gostam, que eles desejam estar, que é o lugar da tua presença. Eu libero esta palavra e profetizo, Senhor, um tempo onde o Senhor vai falar com eles, o Senhor vai se revelar a eles e o coração de cada um deles vai arder de amor e vai realmente pegar fogo, porque nós somos labaredas de fogo, porque Tu és fogo consumidor. O Senhor nos fizeste labaredas de fogo. Vamos Te servir com toda a nossa intensidade, com todo o nosso amor, porque fomos constrangidos pelo Teu amor primeiro. O primeiro o Senhor nos amou e por causa desse amor nós podemos amar. Em nome de Jesus. Amém? Quero profetizar isso na sua vida. Uma vida de oração, que realmente move o mundo espiritual, mas que também toca o coração de Deus. Fique, então, com essa palavra. Tenha uma semana abençoada. Na semana que vem nós voltamos com mais um programa Batom e Bate-Papo.